Com vocês nessa tarde o livro de Jó. Jó no capítulo 37, o versículo 5. Com a sua voz troveja Deus, maravilhosamente faz grandes coisas que nós não compreendemos. Deus faz coisas maravilhosamente, mas nós não compreendemos. Nós não entendemos. Deixa eu te contar uma história. A história de um lobo. Ele decidiu a se tornar uma ovelha. Ele estava enjoado, cansado da vida que ele estava levando. E ele fez o quê? Ele arrumou uma couraça de ovelha e foi para um pasto grande, imenso e verdejante. E lá ele se juntou com todas as outras ovelhas. Só que as ovelhas, elas perceberam algo diferente naquela ovelha, que no caso não era ovelha, era um lobo vestido de ovelha. E as ovelhas foram saindo uma após uma. E o lobo vestido de ovelha, ele volta para casa triste. E ele começa a clamar a Deus, dizendo que ele não quer mais essa vida, que ele quer ser transformado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Com os seus méritos e com meus méritos, nós nunca seremos transformados. Só quem pode fazer essa transformação é Jesus. E o lobo, ele foi até a Jesus. No dia seguinte, aquele lobo, ele voltou àquele pasto grande, imenso e verdejante. Só que agora ele não voltou mais com a couraça de ovelha. Ele voltou como uma ovelha. Um lobo, mas como uma ovelha, porque ele comia como ovelha, ele andava como ovelha, ele deitava como ovelha. Agora eu te pergunto, como que pode um lobo ser transformado, viver uma vida de ovelha? Isso é possível? Eu vou dizer para você nessa tarde. Para Deus, tudo é possível quando a pessoa quer, quando a pessoa permite, quando a pessoa aceita o poder transformador do autor e o consumador da nossa fé. Aquele lobo agora não é mais um lobo. É um lobo, mas se transformou, porque Jesus transformou a sua vida em uma ovelha. Como que pode isso? Eu te explico nessa tarde. Poder de Deus, milagres de Deus não se explica, simplesmente acontece. Eu me lembro de há 15 anos atrás. Hoje eu tenho 15 anos de ministério. E eu me lembro de onde eu vim. Eu me lembro quem eu era. Para ser sincero a você, é triste e doloroso dizer quem eu fui e quem eu era. Agora eu te pergunto para você uma coisa. Um homem que nem eu, que para a sociedade não valia nada, é possível
está hoje gravando um áudio, um vídeo com a mensagem angélica. Eu te pergunto, isso é possível? Eu te respondo, é possível, porque Deus ele transforma, Deus ele muda a vida do ser humano. Quando você permite, quando você dá espaço, quando você deixa Deus trabalhar em seu coração. Sabe qual é a vontade de Deus? É que todo o ser humano da face da terra, ele se salve. Que nenhum se perca. Então como que pode um homem que para a sociedade não valia nada, que tudo de mal, de errado fez na vida, pegar o evangelho? Eu te respondo, isso chama-se poder de Deus. É milagre de Deus. E milagre de Deus, meu amado irmão, minha irmã, isso não se explica, simplesmente acontece. Havia uma jovem, aos 18 anos de idade, ela se achou ser dona do seu próprio nariz. E ela começou a namorar um jovem. Um mês depois estava com outro. E depois outro jovem. E um dia, sem ela perceber, ela vivia em um mundo a qual ela nunca imaginava viver em toda a tua vida, em toda a tua história. Porque esse mundo, ele é cruel. Ele não perdoa. Esse mundo você não tem ensaio. É tudo realidade. Agora aquela jovem que se achava dona do seu próprio nariz vivia em um mundo chamado prostituição. E quando anoitecia, o pecado falava alto na vida daquela jovem. E ela ia com o maior prazer para fazer as coisas a qual ela fazia lá. Mas quando ela voltava para casa, era uma tristeza, era uma solidão. Ela olhava para o teto e ela chorava. Era um vazio. Faltava alguém para preenchê-lo. O espaço vazio dentro do seu coração. Mas quando anoitecia, a jovem se alegrava, porque o pecado falava bem mais alto lá no fundo da sua alma. E ela ia para o prostíbulo. E quando voltava para casa, começava tudo de novo, uma tristeza, um vazio, uma solidão. E um dia, quando ela foi para o trabalho, se é que podemos chamar de trabalho, no caminho, uma jovem que estava evangelizando, falando da palavra de Deus, encontrou com ela e deu a ela em suas mãos um folheto bíblico. Ela amassa o folheto e joga, enfia dentro da sua bolsa e vai trabalhar. E era só alegria. E quando ela voltava para casa, era uma tristeza, era um vazio. E ela chorava. E ela chorava muito. No dia seguinte, era uma quarta-feira. Ela se produzindo. Ela põe a mão na bolsa para pegar algo para se produzir.
E ela encontrou um papel que estava amassado e, por curiosidade, ela foi abrir aquele papel. Era um folheto bíblico a qual a jovem que estava evangelizando a noite anterior tinha dado a ela. Ela começou a ler aquele papel, aquele folheto, e o folheto contava a vida de uma história de uma jovem de 18 anos que abandonou o seu lar, que abandonou a sua casa para viver a sua própria vida. E quando ela foi perceber, aquele folheto falava da sua própria história. Estava escrito assim, Jeremias 1, verso 5: eu te conheço desde o ventre de sua mãe. Estava lá embaixo escrito assim: Igreja Adventista do Sétimo Dia. A jovem, ela sai de sua casa em desespero, em pranto, procurando o endereço, procurando a igreja a qual estava relatado naquele folheto. E quando ela chega lá, era quarta-feira, dia de pedido de oração. E ela ouviu os irmãos pedindo oração. Olha pela minha filha que está afastada, olha para o meu esposo, olha para minha esposa, olha para o meu sobrinho. E as pernas dela tremiam, e ela chorava. E a mensagem musical que ela ouviu antes do sermão falava de um filho pródigo que tinha que voltar para casa, que o seu pai estava lhe esperando de braços abertos. Esse foi a mensagem musical. E o sermão, o pastor começou a pregar Jeremias, capítulo 1, verso 5. Não é coincidência e nem por acaso, mas é providência de Deus. A mensagem que o pastor pregava estava relatado no folheto bíblico a qual ela leu em sua casa, a qual ela saiu em desespero. O pastor termina o sermão. Ela agarra na mão do pastor. O pastor, junto com sua esposa, o abraça. E eles começaram a chorar juntos. O pastor ofereceu a ela um estudo bíblico. E ela aceitou o estudo bíblico. Com 6 meses de estudo, eu vou dizer para você nessa tarde, a jovem, ela foi batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Com 6 meses de estudo, ela se decidiu ao batismo para a honra e para a glória de Deus. E sabe como foi a história dela? Ela, hoje, é diretora da escola sabatina da Igreja Adventista. Amém? E a história dela não termina. Ela casou com o diácono-chefe. Tem 2 filhos. E ela diz que a casa dela é um pedacinho do céu aqui na terra. E eu te pergunto, como que pode uma jovem que vivia num mundo perdido, em um mundo cruel, ser diretora da escola sabatina, casado com o diácono-chefe da Igreja Adventista e dizer que a casa dela é um pedacinho do céu aqui na terra? Eu te pergunto, isso é possível? É possível, porque nós cremos, nós servimos o Deus do impossível, o Deus que pode todas as coisas, o Deus que transforma a vida. Deixa eu dizer pra você uma coisa. Milagre de Deus não se explica. Milagre de Deus acontece quando você permite, quando você deixa Deus trabalhar em seu coração. Deus fez um machado flutuar. Ele fez a mulher estéril a dar à luz. Ele fez a mulher hemorrágica apenas tocar em sua orla e ser curada. Ele fez o cego Bartimeu a enxergar. O que você acha que ele não pode fazer? Ele é o Deus do impossível. Ele pode todas as coisas. Operando Deus, quem o impedirá?
Havia um homem muito bem sucedido. Ele deu uma entrevista em uma rede de televisão, uma emissora, dizendo que para ele ser feliz só faltava a cura do teu filho. Ele tinha um filho de 21 anos, não andava, não falava e não ouvia. Ele estava enganado, porque para ele ser feliz não era apenas a cura do seu filho. Não tem como ser feliz se você não tiver Jesus em tua vida. Ele juntou toda a junta médica de Rio de Janeiro e de São Paulo para curar o teu filho. E toda a junta médica de Rio de Janeiro e São Paulo chamou: pai, precisamos falar com você. A ciência, ela não tem ainda um diagnóstico para a cura do teu filho. Aquele pai ficou triste, mas não desistiu. Agora ele foi para os Estados Unidos. E lá ele juntou toda a junta médicas para curar o teu filho. E toda aquela junta médicas chamou o pai e disse: pai, sinto muito, mas a ciência, ela não tem um diagnóstico para a cura do teu filho. Aquele homem veio embora para casa triste, gastou dinheiro e não resolveu o seu problema. Mas é claro, ele nunca iria resolver o seu problema, porque o dinheiro não é tudo na vida da pessoa. E no aeroporto, aqui em Campo do Goitacazes, uma irmã que desceu no voo com ele, usada pelo Espírito Santo, perguntou para ele porque ele está triste e está abatido. E ele começou a se abrir para ela. Ele falou que tinha um filho de 21 anos que não andava, não falava e não ouvia. E que ele foi em São Paulo, Rio de Janeiro, Estados Unidos, e ninguém deu nada, ninguém conseguiu, não houve uma solução, a ciência não pode fazer nada. E ela disse para ele: a ciência não pode fazer nada, mas eu conheço o médico dos médicos e ele pode todas as coisas. E ele perguntou assim: quanto eu tenho que pagar? Quem é o médico dos médicos? E ela disse: você não tem que pagar nada. E os médicos do médico que eu conheço chama Jesus de Nazaré, o Todo-Poderoso de Israel. E ele disse: quem é Jesus de Nazaré? E ela disse: eu levo ele em sua casa. A irmã chamou o pastor, juntou com a sua igreja, e fizeram um culto abençoado em nome de Jesus. E o poder de Deus se manifestou naquela casa. E o pastor levou uma mensagem maravilhosa e terminou com uma oração poderosa e muito fervorosa. E quando o pastor termina de orar, aquele jovem que era mudo, aquele jovem que não falava, aquele jovem que não ouvia, agora ele ouve, ele fala e ele anda. Aí eu te pergunto, como que pode um jovem, ele não andava, ele não falava e ele não ouvia? E agora ele anda, ele fala e ele ouve. Eu digo para você nessa tarde,
Isso chama-se poder de Deus, é milagre de Deus, e milagre de Deus não se explica, acontece quando você permite, quando você abre o seu coração e aceita Jesus Cristo como o único e eterno Salvador da sua vida, porque Ele é poderoso e Ele pode todas as coisas. Aí aquele pai juntou toda a junta médica e mostrou o teu filho. Vocês dizem que meu filho não volta a andar, que não há diagnóstico. O meu filho anda, ele ouve e ele fala. A junta médica, presta atenção, a junta médica falou para o pai: pai, a ciência não tem um diagnóstico. Mas uma coisa nós temos também a certeza de uma coisa, que isso é milagre de Deus, e milagre de Deus não se explica, simplesmente acontece quando você permite, e você permitiu, você abriu o seu coração. Sabe por que aquele pai tinha um filho de 21 anos que não andava, não falava e não ouvia? Era porque Deus estava chamando ele há 21 anos atrás e ele não ouvia a voz de Deus. 21 anos, filho, eu sou a cura, filho, eu tenho o poder, filho, eu posso todas as coisas em tua vida, não é o dinheiro que pode, quem pode sou eu. 21 anos, Deus chamando por ele. Não sei com quem eu falo essa tarde. Quantos anos Deus está te chamando e você está relutando, lutando contra Deus? Ei, hoje chegou o seu dia. Você tem que abrir a porta do seu coração para aceitar a Jesus de Nazaré, porque Ele te chama, porque Ele te ama, Ele quer te salvar. Ele te chama porque Ele quer salvar você. Porque você é a coisa mais linda que você tem nesse mundo. Se você estiver ouvindo esse áudio, esse vídeo, aceita Jesus. Que Deus te abençoe. Deus te abençoe por você. Milagre de Deus não se explica. Ele acontece quando você permite. Quando você deixa Deus trabalhar no seu coração. Que Deus seja louvado. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus.